Por volta de 1930, foi fundado o povoado mineiro de Santa Cruz do Norte. Porém, em 31 de dezembro de 1943, o povoado desmembrou-se de Itambacuri, nascendo assim o município de Ataleia. Durante os primeiros anos de emancipação de Ataleia, todo o processo eleitoral estava suspenso no Brasil. O governador do estado de Minas Gerais decretou então a nomeação de Virgílio Natali, cidadão que residia em Teoflotone, para assumir o cargo de primeiro prefeito do município de Ataleia. Virgílio Natali, porém, não assumiu o cargo, pois faleceu antes de sua posse. Mais 3 prefeitos foram nomeados: João Ribeiro da Silva Neves Júnior, João Pimenta e Emílio Chalub. Após a democracia ser restabelecida no país, as primeiras eleições municipais foram realizadas em Ataleia, em 23 de novembro de 1947. No final de janeiro de 1948, tomou posse como primeiro prefeito eleito do município de Ataleia, o senhor Álvaro de Castro Pires. De lá para cá, foram muitos os nomes que figuraram na galeria ilustre dos prefeitos de Ataleia: Carlos Martins de Freitas, Antônio Pereira de Almeida, Cristalino Ferreira de Matos, Clemente Esteves Ferraz, Edmar Contão do Rosário, João Batista da Silva, Edson Neves de Almeida, Edson Gomes de Oliveira, Luciano Pessoa de Andrade Lira, Geraldo Dias Amador, José Walter Sampaio, Tarik Barbosa e Gilson Botelho Bastos. No âmbito administrativo, é necessário mencionar também a importância de Eduardo Ribeiro de Macedo, que foi vice-prefeito desse município por 2 vezes e assumiu interinamente o cargo de prefeito de Ataleia por 69 dias, no ano de 2007, em virtude do afastamento do prefeito eleito, que, decorrido esse período, reassumiu o cargo. Infelizmente, muitos dos prefeitos mencionados já faleceram. Entretanto, os principais administradores que hoje estão presentes nos dão a honra desse dedo de prosa. Para mim é um prazer, Renato, você estar aqui no meu escritório, junto com o Modade, Luciano Pessoa de Andrade Lira. Muita gente chama, ô Lira! 1944. 80 anos e 5 meses. 2 mandatos. Eu me chamo Geraldo Dias Amador, conhecido como Dr. Geraldo. Eu nasci em 1960, no dia 10 de dezembro. Tenho 63 anos. Ocupei 2 mandatos. Meu nome é Edson Gomes de Oliveira, conhecido como Edson Baú. Sou natural de Fidelândia e tenho 72 anos, sou do ano de 1952. Ocupei 2 mandatos na Prefeitura de Ataleia. Meu nome é Tarik Barbosa, as pessoas me conhecem por Tarik da Agronorte. Eu nasci em 11 de janeiro de 1961, 63 anos. Eu estive à direção do município por 1 mandato. José Walter Sampaio, mais conhecido como Valtinho.
Eu nasci em 1955, no dia 7 de outubro. Atualmente estou com 69 anos. Ocupei um mandato. João Batista da Silva, apelido João Boteco. 23 de junho de 1941. 84 anos. 3 mandatos. Meu nome é Edson Neves de Almeida, conhecido como Edson Almeida. Eu nasci em 1946. Atualmente eu estou com 78 anos. Eu ocupei um mandato. Na época esse mandato foi estendido por mais 2 anos. Então meu mandato foi de 6 anos. Meu nome é Gilson Botelho Bastos, meu apelido é Gilsim e alguns falam que eu sou o vaqueirinho. Eu nasci em 8 de 7 de 1976 e tenho 48 anos de idade. São 2 mandatos, inclusive estou exercendo o 2º mandato. Olha, a minha infância não foi muito bacana porque eu perdi minha mãe com 3 anos de idade. Aí papai casou com outra mulher que foi minha madrasta, a pessoa foi igual minha mãe. Eu sempre falo que eu tenho 3 mães. Minha mãe legítima, a tia Judite, que me ajudou muito quando eu tinha idade de 7 anos, e minha madrasta foi igual minha mãe, muito boa. Aí saí de Pernambuco para morar na Paraíba, lugar por nome de Barra de Santana. Eu sou pernambucano e com 3 anos fui morar em Campina Grande, na Paraíba. Depois o papai casou com minha madrasta, a gente foi morar no município de Boqueirão, era Barra de Santana na época. Na juventude eu saí para estudar com a minha tia Judite lá em Timbaúba. Depois ela teve um problema de saúde, eu tinha interesse de completar o ginásio e servir a aeronáutica. Não consegui nada disso, tive que abandonar tudo e ir para casa trabalhar com meu pai. Aí eu já tinha, 18 anos. Eu nasci na cidade de Águas Formosas. Naquele tempo, nos anos 60, né? Eu fui morar numa roça. Eu passei a maior parte da minha primeira infância em uma fazenda. Aos 9 anos, então, eu iniciei meus estudos. Voltamos para morar na cidade e eu iniciei meus estudos naquela época. E de lá para frente eu concluí, na época, o ginásio, né, que hoje é o ensino fundamental, e fui estudar na cidade de Rio de Janeiro, e onde passei no vestibular para estudar na cidade de Niterói. Então, minha juventude, eu passei ela, me diverti bastante na minha primeira infância na roça, e nesse segundo momento vivi em Águas Formosas até os 15 anos, e de lá para frente eu desenvolvi um trabalho, né, no Rio de Janeiro, trabalhava lá e estudava à noite, e quis o destino que eu passasse na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense em Niterói, e foi também um período muito árduo para mim, porque eu não tinha condições financeiras boas, e foi assim muito vitoriosa a minha passagem por lá. Bom, como disse, nasci em Fidelândia, fiquei em Fidelândia até os 6 anos e mudamos para Teoflotone para procurar melhores recursos de escola. E de lá fui a Belo Horizonte fazer faculdade, fiz administração de empresa e em 1979, no final de 1979, eu voltei para Ataleia para vir trabalhar junto com meu pai. Na minha infância, a maior parte eu passei em Ataleia, né? Em 1974 eu saí para estudar Colatina, estudei em Colatina, estudei em Conceição do Mato Dentro, estudei em Juiz de Fora, Teoflotone, e trabalhei em Colatina no banco, Bradesco, e em 1982 eu retornei para Ataleia. Eu nasci em Capelinha nesse ano de 1955, frequentei as escolas primárias públicas e a partir dos 14 anos me mudei para Montes Claros, onde
cursei o curso de técnico agrícola. Lá permaneci até 1973, onde concluí o curso de técnico agrícola de ensino médio. Aí retornei para Capelinha, onde fui professor na Escola Antônio Lago por 2 anos. Posteriormente a esse período, já mais adulto, com 18 para 19 anos, ingressei na ACAR, antigamente, no ano de 1975, exatamente em setembro de 1975, onde permaneci até o ano de 1992, quando afastei-me da Emater e passei a integrar os quadros da Prefeitura Municipal de Ataleia. Perdi meu pai com 47 anos, eu tinha 3 anos de idade, minha mãe casou pela segunda vez, foi um bom padrasto, professor Cesário. Aí comecei minha vida, vendendo uma coisa, vendendo um trem, vendendo outro, vendendo banana, vendendo lenha, vendendo esse trem, tudo que eu fiz. E aí fui para a escola, fiz o segundo ano eu fiz na roça, e o terceiro e o quarto eu fiz aqui no Grupo Antônio Olinto. E assim foi meu começo de vida, trabalhando, lutando aqui e outro. Eu cheguei aonde estou hoje. A minha infância foi passada aqui em Ataleia. Eu sou filho de Ataleia, nasci aqui em Ataleia e tenho muito orgulho disso. Entendeu? Passei a minha infância aqui no Rio do Norte, tomando banho no Rio do Norte, com essa galera daqui, que são meus conterrâneos, né? A minha juventude, eu passei uma parte dela aqui, uma parte em Teoflotone, estudando, e uma parte também em Belo Horizonte, quando eu transferi para lá para fazer uma parte dos meus estudos lá. A minha infância começou quando meu pai e minha mãe vieram para aqui, eu nasci aqui, então foi um pouco difícil, porque eles vieram da Bahia para ganhar a vida aqui, ter novas oportunidades e construir uma família, amigos, né, e patrimônio. E também tive uma infância prazerosa, que era a fase que a gente jogava bolinha de vidro, jogava futebol na rua. Então, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus por essa etapa que passou, que é o que vem passando na vida de todos. A minha interesse na política iniciou-se quando eu ainda estava nos quadros da Emater, no município de Novo Cruzeiro, onde a gente desenvolvia muitos trabalhos comunitários, e aí o interesse político apareceu em decorrência de que, através da política, você pode servir muito as suas comunidades. Aí despertei esse interesse exatamente no ano de 1988. A política sempre esteve em nossa veia, né? Que meu pai era muito político e participava ativamente da política de Ataleia. E também, quando estive em Belo Horizonte, fazendo a faculdade, também participei do diretório acadêmico, onde despertou essa vontade de participar de política. Meu interesse na política, eu creio que, como meu pai era amigo de uma pessoa que era política, e a gente ia naquelas reuniões e comícios, e tinha também aquelas festividades, aquelas coisas bonitas, aí a gente acaba ganhando aquele interesse, aquela curiosidade em participar. Apoiei primeiro o Jardelino, que era meu sogro, que era eleitor de Cristalino. Aí começou o meu interesse. Depois eles foram atrás, eu mudei para Teoflotone. Eles foram voltando para me ser candidato a prefeito. Eu, com muita dificuldade, não querendo caber, aceitei. E vim ser candidato aqui, faltando 15 dias, 18 dias para a eleição. Aí candidatei e fui vitorioso. O meu interesse pela política veio através do meu pai, Antônio Pereira de Almeida. Então, eu vivi no meio de política. E, consequentemente, hoje eu estou na política. Eu não tinha interesse pela política, só que aqui em Ataleia eu tinha uma pessoa que eu sempre chamava ele, que era meu pai aqui, que era Serafim Gomes de Oliveira. Então, para satisfazer ele, eu fui obrigado a sair candidato a vereador. Aí fui eleito. Como eleito, eu fui também presidente da Câmara. Presidente da Câmara, a gente ia fazer fila na prefeitura para receber o salário de prefeito do prefeito. E eu achei que, como eu era fiscal do prefeito, e é subordinado a ele.
Então eu achei que ele estava errado, então procurei saber em Belo Horizonte, em Valadares também, o porquê disso. Aí falaram para mim que era porque a Câmara não era autônoma. Aí eu procurei, achei um rapaz, me informaram que tinha um rapaz só em Sete Lagoas, chamava Ertúzio Calazans, que era o único que fazia esse trabalho, botar a Câmara autônoma. Eu, como presidente, liguei para ele, convoquei ele, ele veio e fez a Câmara autônoma, então a Câmara virou autônoma. Então foi aberta a conta no Bradesco para o prefeito, em vez de pagar os vereadores na fila na prefeitura, então ele passou a fazer o depósito na conta da Câmara no Banco Bradesco. Aí a Câmara virou autônoma. Foi um trabalho muito bacana que eu fiz. Eu acho que isso é um desejo de todo cidadão de participar da política, né? E despertei, eu não tinha assim, muita ligação com política, mas alguns políticos na época me procuraram e me lançaram como candidato. Foi uma coisa extraordinária porque juntou todos os políticos, né, para me apoiar. Eu, quando estava por volta dos 36 anos, eu fui convidado para ingressar na política. Na época, eu morava em Águas Formosas. E de lá para cá eu vi que eu tinha uma grande contribuição a dar na política da nossa região. Foi a coisa muito assim, repentina, porque na época João Batista da Silva, me procurou e falou para mim ingressar na política, que ele me apoiaria e mandou eu procurar meus correligionários, as pessoas, meus amigos, né, que eram oposição a João. Então, conversei com eles e todos me apoiaram. Aí me lançaram como candidato, né. Quando aqui cheguei, no final de 79, encontrei com uma situação não muito agradável em Ataleia. Infelizmente, a pobreza era muita e quando a gente chegava aqui, o principal ponto de apoio de quem chegava era o Banco Bradesco e a padaria ao lado do banco. E, infelizmente, quando a gente descia do carro, tinha 10 mulheres com 10 crianças ou mais, pedindo ali uma esmola, pedindo uma ajuda. E isso me indignava, porque eu achava que a nossa cidade não precisava, uma cidade tão rica como Ataleia, não poderia ter. Então eu coloquei como minha bandeira principal de trabalhar pelo social, para acabar com essa situação. E quando assim que entrei na prefeitura, meu primeiro mandato, que foi em 1989 a 1992, a primeira coisa que eu fiz, a primeira das minhas medidas, foi aproveitar um local ocioso que a gente tinha aqui, que era lá na Cazengue, e fazer de lá uma creche e um centro de ensinamentos para crianças. Nós trabalhávamos de crianças de 0 a 14 anos. Chegamos a ter 300 crianças nesse ambiente e que nos deu muita alegria. A vontade de ajudar as pessoas, quer dizer, ajudar muito mais do que a gente tenta, mas não consegue na vida particular. Como também na Igreja Católica eu participei do grupo de jovens, a gente arrecadava alimento, distribuía cesta básica, participava de muitos projetos sociais. E depois que eu passei para a Igreja Evangélica, a gente aprofundou o pensamento, né, aprofundou a leitura na Bíblia, e aí a gente entende e sabe que tem que fazer muito mais pelo próximo. Eu morava em Teoflotone, aí foi lá atrás de mim o seu Sarafim Gomes, Antônio Pereira, entendeu? E Antônio Florencio, querendo que eu fosse candidato, que tinha impugnado a candidatura do Edson. Aí eu não queria, fiquei naquele trem, quer, não quer, depende do meu amigo Chiquito, então eu combinei com o Chiquito para não aceitar, aí não aceitei. Depois voltar de novo, insistir, aí faltava 18 dias, eu voltei, candidatei e ganhei a eleição. Primeiro eu fui candidato a vereador, a pedido de Serafim. Por causa de Serafim Gomes de Oliveira, que era meu pai aqui em Ataleia, eu saí candidato a prefeito também, a pedido dele.
Depois veio a reeleição, eu saí candidato novamente, mas aí entre isso ficou eu prefeito, depois Baú, Écio Gomes de Oliveira, o filho de Serafim. Quando Baú terminou, aí eu voltei à prefeitura novamente, tudo apoiado por Serafim. Aí depois que eu tirei o segundo mandato, aí apoiei Baú novamente e o Écio Gomes de Oliveira. Foi 4 mandatos, 2002 dele junto. Eu vim para Ataleia em 1998 e em 2008, sob o clamor das ruas, eu resolvi me candidatar a prefeito de Ataleia. E também foi uma decisão difícil, haja vista que eu tinha uma ocupação muito grande com a saúde do município, através do hospital, mas felizmente a gente foi eleito e eu consegui conciliar. Meu interesse pela candidatura na chapa com o Dr. Geraldo ocorreu sim em decorrência do meu trabalho já exercido no município de Ataleia como secretário, que fui de vários mandatos. Fui secretário de Baú inicialmente no ano de 1990, depois no mandato de Luciano, no primeiro mandato de Luciano, depois no segundo mandato de Baú, no terceiro de Luciano, no segundo de Luciano e no mandato de João Boteco, no ano de 2005. Aí o interesse político cresceu, porque eu já tinha uma atividade política bastante consistente no município, onde eu era conhecido em todos os 4 cantos, e despertou esse interesse, sendo convidado por Dr. Geraldo à época para integrar a chapa como vice dele. Aí eu aceitei, não muito querendo, porque eu gostava da política, mas não como candidato. Tanto é que eu nunca fui candidato nem a vereador no município de Ataleia. Mas o grupo, os amigos pediram e eu integrei a chapa de Dr. Geraldo, que diziam à época que eu era importante para que a chapa pudesse ser vencedora. Foi o que me levou a ser vice dele. E posteriormente virei prefeito em decorrência dele ter desligado por motivo de saúde e por interesse que ele tinha, segundo o meu entendimento, de ser candidato a deputado. O que me motivou a candidatar-me a prefeito de Ataleia é porque eu fui candidato e fui impugnado. Como eu achei aquilo uma injustiça, no próximo pleito eu retornei de novo. Ataleia é um desafio muito grande, porque nós temos uma extensão territorial muito grande, são 1.850 quilômetros quadrados, para uma população muito pequena, hoje por volta de 13 mil habitantes. Então, isso nos traz o quê? Nos traz que a receita é muito pequena. Então, o que acontece é que a gente tenta fazer, mas só consegue praticamente fazer o custeio. Então, mas hoje já melhorou um pouco, já essa receita já cresceu. Na nossa época era com muita dificuldade, porque também as emendas parlamentares não aconteciam como acontece agora. Mas dentro daquilo que é possível, o grande desafio nosso são as estradas, né? E a assistência social, que o município é muito carente, continua muito carente. Ataleia é um lugar difícil de administrar, porque é muito grande a extensão territorial. São mais de 1.832 km², diferente de todas as cidades vizinhas, com uma área 10 vezes até menor, muitas das vezes, nós temos muito distrito, então os trabalhos públicos são feitos em todos os distritos e na sede. E as cidades vizinhas são menores, então elas concentram quase tudo na sede, o que diminui a despesa que tem. Nós temos uma área territorial grande também em extensão de estradas, então o dinheiro público torna-se pouco para administrar um município tão grande. Não acho difícil, não. Todo município não vê dificuldade nenhuma de governar. Já que você tem um governo a seu favor e que a receita do município não falta. Vem mesmo com chuva ou com sol, ela chega. Eu não vejo o município assim com dificuldade assim, de governar, parece um município de 1.800 km². Então tem essa irregular, ele é irregular. O que poderia melhorar para a Ataleia
se fosse uma separação. Fidelândia tornava cidade e Atalé também cidade, dividia. Aí dividia, aí ficava Fidelândia sendo cidade e Atalé, se é como é cidade, ficaria mais fácil para governar. Mas não veio dificuldade nenhuma, não. Pagar em dia, se é dever, o dinheiro vem. A estrada não, patrão não vejo assim um grande desafio para governar Atalé, não, é o contrário. Vejo não, estrada tem patrola, tem isso, vejo. O problema de Atalé mais é ter um pouco de excesso de funcionário, que ele não deveria ter menos funcionário, mas fazer o quê? Tem que conviver com isso. Foi isso que aconteceu e está aí, o quadro é esse aí. O município de Atalé, como está dito, é um município extremamente grande e pouco populoso. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de administrar o município, porque as receitas do município são baseadas em tamanho de população, que é os FPM. E a receita de ICM nossa é muito pequena, porque o que nós temos é uma atividade agropecuária inicial, nós não terminamos, nós criamos boi, mas não vendemos carne. Então a gente não consegue agregar um valor bom de ICM. Então as receitas nossas são pequenas quando a gente pensa no tamanho do município, nas demandas do município. Imaginem que de Atalé a Tipiti são 83 quilômetros. E o município nosso, só o distrito de São Miguel, é maior do que o município de Ouro Verde, só para termos de comparação. Nós estamos hoje na faixa de arrecadação de 1,0 e Ouro Verde é 0,8, com a metade da nossa população e com um município 25% do tamanho de Ataleia. Então, administrar Ataleia é muito difícil, por conta do tamanho do município e principalmente da configuração geográfica, onde a gente tem a sede do município muito na ponta e os distritos muito distantes. É um complicador para administrar. Ou seja, você tem que administrar distritos distantes de uma sede distante. Então, é complicadíssimo de administrar o município de Ataleia. O município de Atalé é um município muito grande e o problema maior chama transporte, estrada, entendeu? E aí sai de gado, essa coisa toda, então a produção aqui é mais leite e boi. Então, para sair era uma complicação. A prefeitura não tinha dinheiro na época, era muito pouco, e máquina a gente tinha que muitas vezes alugar para a tropa para poder beneficiar de estrada. Era complicado. Eu vejo que o município de Ataleia, naquela época que eu assumi, ele enfrentava muitas dificuldades, que eram as contas públicas. O município tinha uma dívida muito grande e na época a gente honrou mais de 8 milhões de reais. Passado esse período, eu vejo que o município ficou mais tranquilo para ser administrado, né? Mas o grande gargalo que eu vejo no município é a área de saúde. E na época nós investimos bastante em saúde e todo o tanto de dinheiro que se investir na saúde ainda será insuficiente para suprir toda a necessidade que a população tem. Também vejo que Ataleia é um município diferente da maioria dos municípios do nosso vale, né? Haja visto que metade da população praticamente está na zona rural e nos distritos. Então, são distritos longínquos, são muitas estradas, né, para serem cuidadas, muitas pontes. Naquela época nós enfrentamos o município por 52 pontes por fazer. E estavam em dificuldade e nós conseguimos então fazer um trabalho de recuperação de todas elas. Administrar o município de Ataleia no meu ponto de vista, é muito difícil e muito fácil. É você largar os seus afazeres para enfrentar aquilo que o povo te nomeou para aquilo, votou em você para aquilo. Então, se você abarcar os problemas da sua comunidade, os problemas de Ataleia, com carinho, você vai sair lá na frente. Quais são os problemas social, de estrada, saúde, tudo. Porque esse dinheiro vem tudo reservado na dosagem certa para cada o seu segmento. É só ele não ser desviado.
Vamos trabalhar com honestidade, entendeu? Porque isso é o que o povo quer, o que o povo merece e que o povo nos colocou lá para isso. Só isso. Um dos maiores problemas de Ataleia na minha gestão é a dimensão do município, né? Que são, se não me engano, são 1.853 km², né? E a dificuldade é que eu passei por muita dificuldade. Eu passei 2 anos que o governador não fazia o repasse para o município e na sequência veio a Covid, foram mais 2 anos. Então atrapalhou muito a gestão, né? Não, eu fiz várias obras na Ataleia do conhecimento da população. Esse asfalto foi eu que trouxe, na época do governo do Hélio Garcia, com o apoio do Hélio. Copasa, o clube, entendeu? Municipalizei essa escola Almeida Matos, entendeu? E eu calcei a cidade, naquele tempo, paralelepípedo, calcei uns 70% ou até mais. E telefone, foi eu quem trouxe, entendeu? Telefone. Implantei essa estrada daqui até a divisa, que está aí pronta para receber asfalto. E não tive, assim, dificuldade, não, apesar de eu ter o governador, que era meu amigo, né? Foi muito importante para a Ataleia e para mim também. Continuando sobre as obras, tem a ponte, a Rua dos Baianos, tem o hospital, tem a Fidelândia, eu fiz aqui uma grande escola em Fidelândia, que está lá até hoje. O primeiro banco foi eu que trouxe para a Ataleia, que foi o Bradesco. O segundo banco foi eu que trouxe para a Ataleia, Banco do Brasil, que eu tive 3 mandatos. Durante esses 3 mandatos, eu tive a oportunidade de fazer as coisas que a Ataleia precisava, entendeu? E assim foi a minha vida política, foi essa, não teve nada diferente. E o povo tem conhecimento de tudo que eu fiz em Ataleia, não precisa estar explicando, que o povo sabe, né? O povo sabe das obras que eu fiz em Ataleia, não precisa estar citando. O meu grande sucesso, entendeu, foram as obras que eu fiz prioritárias em Ataleia. Vamos supor, nos distritos, eu iluminei todo o distrito e povoado de Ataleia. Relacionado à sede, eu trouxe a Copasa e deixei o dinheiro em caixa para terminar a obra. O asfalto de Ataleia eu iniciei, sendo terminado pela próxima gestão que entrou. Ataquei toda a parte educacional de Ataleia. Agora, o que eu acho é que eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje. Que na época eu fui o prefeito mais novo do estado de Minas Gerais. Uma das principais obras, como eu disse antes, foi pelo social. Nós procuramos investir o máximo na assistência social, porque era uma situação muito imediata. O princípio de, infelizmente, a carência era muito grande. Então nós fizemos a nossa bandeira principal nisso, mas também não deixamos de investir no esporte, na infraestrutura do município, no lazer. Nós tínhamos uma equipe, um dos mandatos, que tínhamos uma equipe de 10 profissionais que trabalhavam juntamente. Tive o prazer de inaugurar a ESA, o clube, que na época, quando eu assumi a prefeitura, ele não tinha sido inaugurado. Inauguramos e criamos muita atividade esportiva e cultural naquele ambiente. Então, as outras obras de infraestrutura, como ponte, melhoria de estradas, também foi procurado fazer, entendeu? Sempre nós. E
Também, uma das dificuldades maiores da prefeitura são as estradas. Nós temos muitos quilômetros de estradas vicinais e que não temos condição de trazer essa estrada em numa condição boa de tráfego. Então chegamos nessa época agora, vai começar aqui a chuva, aí começa o desespero de todo mundo, dos nossos munícipes, que chega nessa época, as estradas interrompem e infelizmente é uma realidade que nós também precisamos da chuva. Nós tivemos também um feito que foi muito importante, que foi criar as primeiras casas populares de Ataleia. Foi no nosso primeiro mandato, em 1989 a 92, tivemos a felicidade de conseguir uma emenda parlamentar que nos brindou com essas casas e que veio atender um pouco a necessidade dos nossos munícipes. Olha, o mais complicado que eu achei foi resolver o problema das enchentes lá em Tipiti. Lá, todo ano, o povo perdia, a mercearia, a água dava 1,5 metro, 2 metros, e para tirar a água eu tive que pedir a um produtor, um fazendeiro lá, um produtor, para que me desse direito de eu abrir o córrego, fazer ele reto. Aí ele me deu, eu consegui fazer, aí acabou a enchente de Tipiti. Mas foi complicado pra caramba. As obras que eu, na época, tinha muita criança na roça, né, que chama na roça, nos córregos, e eu construí várias escolas muito boas. E depois que eu construí, depois de um ano, aí o governo federal colocou o ônibus para puxar os alunos, aí as escolas ficaram praticamente perdidas. Boas escolas que eu fiz umas 10 escolas. É uma coisa que eu fiz também que foi muito bom, o povo me agradece, foi concursar os funcionários da prefeitura. Foi feito o concurso direitinho, então hoje eles não podem ser mandados embora, são efetivos. E também teve 2 postos de saúde que eu fiz no Acari, até hoje funciona perfeitamente, posto de saúde. Eu demoli o mercado municipal e fiz aquele mercado que hoje existe, foi feito por mim. Quando a gente assumiu o município, além do problema das estradas, que era muito extenso, né, o problema, nós tínhamos o problema das contas públicas e também na área da saúde o município carecia de uma melhor avaliação junto à gerência regional. E nós conseguimos investir bastante na saúde, colocando o município de Ataleia em primeiro lugar no Vale do Mucuri. Também iniciamos um trabalho de pavimentação das principais ladeiras, as mais difíceis, as mais altas, as mais problemáticas, de modo que nós conseguimos também dar uma condição para que os distritos conseguissem chegar à sede, principalmente o município teve mais presença nessa área, nessa região, na estrada principal que liga Ataleia aos distritos. Também nós trouxemos uma UBS para o distrito, para o Coqueiral, né? Também trouxemos uma sede do CRAS, recuperamos as praças do município, colocamos várias ruas que não eram calçadas com calçamento, as entradas da cidade todas eram terra batida, passaram a ter calçamento. Então foram obras estruturais que ajudaram muito o desenvolvimento do município. E nos distritos também nós investimos de uma forma igualitária, nós distribuímos o recurso de uma maneira que ficasse igualitária entre a sede e os distritos. Então todos os distritos tiveram seus investimentos. Na sede do município, quando se trata de obras físicas, nós conseguimos fazer uma pavimentação da rua da rua João J. de Almeida e Coronel Brasil. Deixamos recurso para a pavimentação da rua Joaquim Alves Pinto e da rua do cemitério, hoje a rua Menotti, e conseguimos com obras ainda fazer a reabertura da estrada de Ataleia a Fidelândia, tornando-a 100% transitável, e colocamos todas as estradas vicinais transitáveis o ano inteiro. Foi uma realização que nós fizemos, isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista humano, nós conseguimos resgatar algumas atividades culturais do município que estavam meio que esquecidas,
como conseguimos realizar uma atividade de comidas tradicionais, típicas de Ataleia, os shows de rua, procuramos resgatar os artistas locais, a exemplo de Sidoca, de Ducal, e outros que são artistas locais, que conseguimos trazê-los, e hoje, graças a Deus, eles estão aí ainda. Tivemos um grande dificultador, que não foi só do município de Ataleia, mas foi, vamos dizer, privilégio, entre aspas, de todos os municípios, onde que a violência foi muito alastrante em todos os municípios, por ineficiência, não dos municípios, mas do culpa do Estado, que teve uma polícia militar inoperante nesse período, onde proliferou muito, principalmente os assaltos a bancos, e nós ficamos nessa lista negra, que não foi muito legal. Isso, para mim, foi um dificultador que prejudicou demais a minha administração. Eu, falar de obra, eu realizei algumas obras importantes, né? E o que mais me gratifica foi a criação do Lar Aconchego, o asilo, né? Então isso para mim foi uma coisa muito gratificante, você dar uma condição melhor de vida às pessoas que necessitam, né? E também em relação à segurança. A Ataleia passava por um momento muito difícil, né? E graças a Deus, com o apoio de alguns deputados, nós resolvemos o problema de Ataleia em relação à segurança. Eu acho que os principais êxitos são, eu falo muito na área de saúde, né? Que a gente estava com um fluxo parado de cirurgias, e é uma grande satisfação quando você consegue ajudar uma pessoa a fazer uma cirurgia, cuidar da saúde, né? Que a vida é o bem melhor e maior que a gente tem. E também temos a dificuldade com as ações judiciais que vêm do passado, precatórios. O município, então, ele tem pouco recurso e paga muitas ações do passado, e isso diminui o recurso para cuidar da cidade e das pessoas. Mas também conseguimos, graças a Deus, fazer muito calçamento, muita ponte em concreto, unidade de saúde igual a do Acari, a de Tipiti, diversos projetos sociais, entrega de cestas básicas todos os anos. Então isso é que ajuda a gente a se sentir realizado. Ainda falando sobre obras e ações, também não podemos deixar de citar uma coisa muito importante que a gente conseguiu realizar no mandato, que foi o vídeo monitoramento de segurança para toda a cidade, que é uma coisa que a gente precisa ver o quanto a cidade está segura hoje, com números entre os primeiros mais seguros de Minas Gerais. Temos também aí a agricultura, que vem cada dia mais crescendo no nosso município. As plantações de café já estão as primeiras colheitas, ainda mais agora que o café está num valor altíssimo. A compra dos alimentos da agricultura familiar, que hoje a gente já produz no próprio município e já consegue fazer a aquisição também pela prefeitura e também doar às pessoas, contribuindo com as famílias carentes. Temos também os eventos culturais, as festividades final de ano, que é o investimento e incentivo para o comércio local, para o aumento de renda das famílias, para o entretenimento das pessoas, os eventos e com ações religiosas, igual a Marcha para Jesus. Então a gente tem apoiado todas as partes, o esporte tem sido todos os anos recebido todo o apoio que a gente pode. E a educação também recebeu um apoio muito grande aí, que foi uma faculdade no Acari, uma ação muito importante, com 4 cursos importantíssimos, que é administração, fisioterapia, assistência social e pedagogia. Inclusive agora que muitos dos nossos professores estão se aposentando, então nós estamos tendo a matéria-prêmio, estamos tendo a mão de obra da própria cidade, valorizando os nossos filhos, as nossas famílias, que é da própria cidade. Lembrando ainda que nós ganhamos a reeleição e estamos apenas aí com 4 meses, então temos muito a fazer ainda por essa cidade maravilhosa. O meu vice era uma pessoa maravilhosa, do distrito de Novo Horizonte. João Luiz me ajudou muito na minha administração. Estava sempre junto comigo. Era um cidadão
que gostava da comunidade dele, Novo Horizonte, e demais comunidades ataleenses. Era um homem de bem. Eu fui eleito em 2008, meu vice na época foi o Elaérson Pedro, uma pessoa simples, humilde, não é? E nós fizemos uma campanha pé no chão, bem parecida com a minha característica e com a característica dele. Então foi uma campanha vitoriosa, eu tenho boas lembranças dessa época. Da segunda vez, o nosso vice foi o Valtinho, que foi assim, um funcionário muito eficiente. Naquela época eu tinha pouco conhecimento com ele e ao longo do mandato fui vendo nele uma pessoa muito capacitada. Então, quando veio o período das convenções, foi então criado vários impasses e ele acabou aceitando essa missão de entrar como vice e também foi uma campanha vitoriosa, né? Uma campanha muito boa e eu tenho boas lembranças. Eu tive a felicidade de ter duas pessoas maravilhosas juntamente comigo na minha administração. O meu primeiro vice foi o Itamar de Matos, um rapaz jovem e que com muitos ideais e que me ajudou muito nessa primeira. E o segundo foi uma pessoa muito querida em Ataleia, que a gente não pode esquecê-la, que é Abdias de Freitas. Esses dois vices me ajudaram muito na administração. Eu falar do meu vice é muito fácil, é Roberto Kemmel Alchá de Farias, Catinha, né? Que foi uma pessoa que foi fiel a mim, certo? Era uma pessoa que todos os dias na parte da manhã estava aqui em casa, tomava café comigo. Eu tenho muito a agradecer o meu vice. Meu primeiro vice foi Meio, foi um excelente vice. Meio foi meu primeiro vice. O segundo vice meu, que foi os 3 mandatos, foi Antônio Florencio. Foi também um bom cidadão, cooperou muito comigo, eu também fiz muito por Novo Horizonte. Entendeu? O terceiro vice foi Eduardinho, entendeu? Eduardo Macedo. E eu fui um prefeito que olhei para os 3 cantos da cidade. Fiz obra em Tipiti, fiz obra em Novo Horizonte, fiz obra em Fidelândia, fiz obra em São Miguel. Segurança, na parte de segurança tinha polícia em todos os distritos. E por aí eu toquei a minha vida pública dentro dessa intenção minha, que era fazer o que fosse melhor para a cidade. Entendeu? Eu fui prefeito primeiro mandato, meu vice foi Luiz da Farmácia, porque ele tinha farmácia particular, como é que chama? Farmacêutico prático, Luiz da Farmácia, mas era uma pessoa que o remédio dele valia. E foi muito bom para mim como vice. E depois foi Eduardo Macedo, o segundo mandato foi com Eduardo. Eduardo fazendeiro, continuou na vida dele e é isso aí. O primeiro vice meu, do primeiro mandato a prefeito, foi o Marquinhos. Uma pessoa amiga, uma pessoa que eu admiro muito, me ajudou muito, é um grande parceiro ainda. E o que eu vejo nele, que sempre respeitei e passei a gostar dele cada dia mais, pelo quanto que ele ama as pessoas, ele se preocupa com elas, a sua simplicidade, a sua humildade. E agora estamos, né, com o Edson Almeida, uma pessoa que já foi prefeito, que tem experiência como prefeito, que deu sua contribuição pela cidade. Estou conhecendo e tenho certeza, até mesmo porque ele tem demonstrado o amor por Ataleia, que vai estar contribuindo e somando muito mais. Eu gosto de ir para a roça, de mexer com o cavalo, com as vacas. E eu lembro até na campanha tinha uma situação que o meu amigo e secretário Vanderlei falava, eu olhava as galinhas e eu tenho as galinhas em casa, né? E eu gosto de criar, de entreter o tempo com elas. Aí eu falo, ô galinha bonita, ô galo bonito. E eu ria, mas você gosta de galinha, né? Você gosta de bicho. Então esse é o meu hobby que eu tenho. Jogar futebol, mas hoje estou gordinho, não dá, entendeu? Então esse é meu grande hobby. Hoje eu atualmente estou aposentado, não tenho muitas vaidades, minhas vaidades são poucas, eu gosto mesmo de cuidar das minhas plantas, gosto muito de plantas,
Gosto de cuidar dos animais, eu tenho 6 cachorros que eu gosto de cuidar e até de cachorros de rua que eu gosto, para encher meu tempo. Basicamente, o meu hobby hoje é tomar minha cervejinha final de semana, uma tardezinha, e cuidar dos meus bichos e das minhas plantas. Esse é meu hobby. A minha principal ocupação é fazenda. E eu gosto de fazer. Assim que eu cheguei para aqui, fiquei junto com meu pai durante 10 anos, que foi uma escola muito boa para mim, que meu pai sempre foi uma pessoa de muito respeito em Ataleia e que procurou servir. E também porque nós viemos aqui para servir. O nosso objetivo principal é servir, porque se a gente não serve ao próximo, nós não tem sentido. Então, a minha principal atividade é fazenda, trabalho numa fazenda, e também tentei também o comércio, trabalhamos no comércio também, mas o que a gente gosta mesmo é política. Eu sou pecuarista, entendeu? Gosto de fazenda, amo fazenda, entendeu? E é de onde eu tiro o sustento da minha família e tal, é em fazendas. No mais, o meu hobby é cavalo, amo cavalo, entendeu? Porque eu acho que através do cavalo, você, a minha família, por exemplo, os meus filhos, eu crio dentro do cavalo para tirá-los de outras coisas que no mundo moderno existem por aí, entendeu? O cavalo nos leva ao esporte, nos leva ao prazer. Então eu tenho muito orgulho disso. Eu sou um comerciante, né? Eu passo uma parte da minha vida no comércio e aos fins de semana eu vou para uma pequena propriedade que eu tenho, né? Que é o meu hobby, né? Que é um trabalho, mas é o que me dá muito prazer eu estar ou trabalhando no meu comércio ou na minha propriedade. Esses são os meus hobbies. Olha, na minha época, antes de ser prefeito, eu vim para Ataleia em 71 e montei laticínio, que eu mexia com leite, fabricação de queijo. Então, até hoje tem aí, a maior indústria de Ataleia hoje é a fábrica Laticínio Atalate, fabricação de queijos. Aí a gente abastece o Brasil todo, São Paulo, Rio, Recife, João Pessoa, entendeu? Feira de Santana, Salvador. Tudo a gente abastece, Belo Horizonte, Governador Valadares. Então, o nosso produto, o nome de Ataleia, roda o Brasil todo. Entendeu? E é um ramo que eu aprendi a mexer quando eu casei. Meu sogro mexia com isso, aí eu montei um laticíniozinho lá na Paraíba. E quando eu vim para cá, meu ramo foi esse também. E hoje tem uma indústria aí com quase 300 funcionários. É muito bom para Ataleia, é a única indústria que tem aqui. Eu sou fazendeiro, né? Eu tenho minhas propriedades e mexo com as propriedades. Compra de gado, às vezes eu compro e vendo. Hoje eu só crio. E gosto muito de fazenda, meu negócio mesmo é fazenda. Minha família toda foi criada com essa atividade. Eu, quando fui prefeito, eu já era fazendeiro, entendeu? Já era fazendeiro e aí coloquei a minha vida sendo fazendeiro. A minha profissão é fazendeiro. Eu, quando não estou na atividade política, eu me dedico a exercer a medicina em sua plenitude. Eu tenho sido muito solícito com vários hospitais da região, principalmente aqueles que se encontrem em dificuldade. Sempre que tem um hospital que está em dificuldades, eu sou convidado a ajudar a recuperar aquela entidade e tenho feito isso como fiz em várias cidades aqui do Vale e também do Hospital de Ataleia, né, que também foi um hospital que a gente pegou ele fechado e a gente colocou ele em funcionamento e está indo bem até hoje. E além disso, eu também gosto muito de visitar meus amigos, de ambientes simples, nas roças, nas casas de amigos, eu gosto muito, né? Porque realmente a melhor coisa que tem é a gente ter amigos. Essa parte, para mim, eu prezo muito, a maior riqueza é essa. Para todo lado que eu vou,
eu sempre tenho um lazer bom, uma prosa boa, em todos os lugares que eu vou, seja aqui, seja em outra cidade, como Ataleia. É uma cidade que tem muitos distritos, eu tenho amigos também em todos eles. Inclusive está previsto que hoje ou amanhã eu estarei indo para uma confraternização no distrito aqui. Então eu gosto muito disso. Minha família. A cavalgada. Minha família. Política. Minha família. Igreja. Cavalo. A minha família. Uma qualidade é a caridade, né? E muitas vezes as pessoas confundem a minha sinceridade. As pessoas interpretam como um defeito. Meu defeito é não saber falar não para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade em uma negativa para uma pessoa que precisa de mim, em qualquer coisa, qualquer situação. E como qualidade eu vejo a minha aplicação. Eu vejo que eu sou uma pessoa muito aplicada em tudo que eu vou fazer. Eu sou um pouco estupim-curto, mas sou organizado. Minhas coisas tudo é certa. Defeito talvez seja de ser brincalhão e de muitas vezes essas brincadeiras ofendem as pessoas. A qualidade é aquela que eu falei. Eu sinto um prazer muito grande em servir as pessoas. Então eu acho que é a minha principal qualidade. Uma qualidade que eu tenho é a sinceridade e a abertura. Sou uma pessoa fácil, uma pessoa de bom diálogo. Um defeito que eu tenho é de não dar a resposta que às vezes eu teria que dar na hora, eu não dou. Deixo às vezes para dar depois. E às vezes assim, tem que dar as respostas na hora. Defeito, eu sou meio apressado. ando correndo, o povo me chama até de ventania. Uma qualidade, rapaz, de procurar ser honesto. O pessoal fala que é um defeito e a qualidade é o mesmo, né? Eu sou perfeccionista, muito detalhista. Mas eu vou dizer assim que a qualidade seja minha humildade e minha honestidade, que foram os princípios que minha família sempre me ensinou, meu pai e minha mãe. O meu defeito é não enrolar ninguém, falar a verdade. A minha qualidade também é ser sincero. A Ataleia, para mim, a minha vida é tudo. Para mim, a Ataleia é o meu lar, a Ataleia, né? Um grande pedaço da minha vida. Ataleia é a terra que eu nasci, que eu gosto, que eu amo. Sou ataleense de coração, eu e toda a minha família. Ataleia é uma cidade maravilhosa, o qual a gente tem prazer de morar aqui desde 1979, quando para aqui voltei, daqui não saí mais. E é um prazer muito grande estar em Ataleia, porque Ataleia tem um povo muito hospitaleiro, todo mundo que chega aqui é muito bem recebido e que todo é recebido de braços abertos e a comunidade serve todo mundo e nós gostamos de Ataleia. Ataleia para mim, eu falo assim, Ataleia foi minha segunda mãe, né? A gente não tem escolhe lugar de nascer, a gente nasce onde que é possível, mas de viver a gente escolhe. E Ataleia para mim, para minha família foi muito proveitosa, muito boa, foi minha segunda mãe. Mais que a Capelinha, eu tenho mais afinidade com Ataleia do que com Capelinha. Eu chego em Capelinha e me sinto perdido. Chego em Ataleia, eu conheço todo mundo. E todo mundo conhece Valtim, é uma coisa impressionante. Uma cidade maravilhosa para a gente viver. Ataleia é a minha terra natal, que eu amo de paixão. Ataleia é um lugar maravilhoso, é um lugar que eu amo, é um lugar que eu construí família. E eu amo essa terra, eu amo esse povo.
Olha, eu gosto muito de Ataleia, graças a Deus, tudo que eu pensei que em Ataleia eu consegui. Eu fui candidato, entrei na política para satisfazer meu maior amigo que eu tinha aqui, que era Serafim Gomes de Oliveira. Fui candidato a vereador a pedido dele, depois fui presidente da Câmara, depois fiz a Câmara Autônoma, que não era, entendeu? Depois fui candidato 2 vezes prefeito e nunca perdi uma campanha aqui. Tudo que quando eu fui candidato, todas elas, a Ataleia me deu vitória. Então, para mim, eu devo muita obrigação à Ataleia, gosto de coração da minha cidade. Eu quero agradecer a Ataleia como um todo, como uma mãe, não como uma madrasta, mas uma mãe boa, uma mãe que me proporcionou o crescimento profissional, o crescimento humano, onde meus filhos, posso dizer, cresceram, porque eles chegaram aqui pequenos. Hoje eu devo estar integrando 35 anos que cheguei em Ataleia, mas sou muito grato por Ataleia, pelo povo, pela cidade, e fico também feliz pelo que eu pude realizar em Ataleia. Hoje eu tenho uma satisfação muito grande quando eu passo ali de frente o Sindicato dos Trabalhadores e vejo aquelas palmeiras e lembro quando eu e a Aparecida Albuquerque as plantamos ali. As palmeiras de frente à Igreja Matriz, que nós também as plantamos. Então a gente tem essa felicidade de ver que aquilo você deixou uma raiz ali, além de deixar as raízes humanas com as pessoas que têm um determinado carinho com a gente, que falam, eu gosto de Valtinho já fez aquilo para mim. Isso é muito gratificante para a vida da gente. É o crescimento que a gente leva e a felicidade que a gente carrega no coração é isso, é de poder ter contribuído com a comunidade retribui aquilo para a gente. Sou muito feliz de ter vindo para Ataleia no ano de 1989. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, que eu sou católico, aqui é a minha capelinha. Agradecer a minha família, que sempre me deu apoio em todas as minhas decisões. E falar o quê? Ataleia, sobre Ataleia, não tem nada mais a falar, a não ser que é a terra que eu amo. Nasci, me criei aqui, estou com 84 anos. Nunca morei em outro lugar. Passei uma temporada em Teoflotano, mas Teoflotano a Ataleia é comarca, então é a mesma coisa da Ataleia. Então, agradecer os meus amigos, meus companheiros de política, que sempre me acompanhou de coração, entendeu? Sempre eu fui governo, nunca votei contra governo, porque sem governo ninguém consegue nada para a cidade que a gente quer ajudar. E principalmente o governo do Hélio Garcia, que foi um cidadão muito importante na minha vida, e o doutor Tancredo, que eu trouxe aqui em Ataleia. Acho que foi o único governador que veio a Ataleia, foi Tancredo e o doutor Hélio. Entendeu? Então agradecer a eles por essa grande oportunidade que me deu na vida. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, pelas bênçãos, pelas realizações, pelas conquistas, pela missão que Ele me deu, por quanto Ele tem me dado sabedoria para conduzir esse município e ajudar a população. Agradeço a minha família, a minha esposa, que muito tem me apoiado, meu pai, que aqui não está, mas muito me ensinou os meus princípios, me ensinou a trabalhar, a ser uma pessoa humilde, honesta, a olhar ao próximo, a minha mãe, que muito me ajuda nos dias de hoje. E também não poderia deixar de esquecer essa população maravilhosa que me acompanhou a todo tempo, aquele que critica, mas aquele também que abraça, que tem aquela palavra especial para a gente, que chama para conversar, para dar ideias, sugestões, e que abraçou a causa e tem abraçado a todo tempo comigo. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe imensamente, contem comigo. O quanto eu puder fazer, estarei fazendo por Ataleia e por cada um de vocês. Eu agradeço a vocês por esse trabalho que está sendo desenvolvido e o que a gente tem que deixar é uma mensagem para que a nossa cidade continue progredindo, continue em boas mãos e que venha a ter mais pessoas participando da política. Nós precisamos de pessoas de valor, pessoas que são responsáveis para participar da nossa campanha, na nossa política e valorizar a nossa querida Ataleia. Nesse contexto, eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar alguma coisa, né?
falar sobre a minha cidade, sobre o meu povo, sobre o que Ataleia representa para mim. Eu agradeço o povo de Ataleia por ter confiado em mim, né? E vou estar sempre em Ataleia, porque Ataleia é a minha vida. Então, um grande abraço ao povo de Ataleia. Eu fico muito feliz de participar de um documentário como esse, né? Ainda mais partindo de pessoas que realmente acrescentam muito para a sociedade de Ataleia, estão sempre inovando e trazendo essas novidades. E essa coisa é uma coisa que vai ficar para a eternidade, né? Nós daqui a muito tempo não estaremos mais aqui, mas essa história certamente terá gente que estará assistindo ela. Então eu só tenho a agradecer à equipe pelo trabalho maravilhoso, de me incluir nele, e agradecer a todos os moradores da nossa cidade, das cidades circunvizinhas que nos acolhem, e são essas minhas palavras.